Nós estamos aqui com o professor Francisco Verardi de Boca, né, meu colega na PUC Curitiba, e nós estamos realizando essa entrevista para conhecer melhor o projeto do livro dele, que ele acabou de lançar, chamado O Pêndulo de Epicuro, né? Ensaios sobre o sujeito e a lógica de uma história sem finalidade, Kant, Freud e Darwin. Então, Francisco, boa tarde, quase boa noite já. Você escreveu esse livro junto com o Daniel Omar Pérez, né? Sim. E o Daniel, quando eu comecei aqui na PUC, ele ainda era professor aqui, depois ele passou no concurso na Unicamp, né? E eu não conheço muito bem essa trajetória anterior, aquilo que resultou finalmente nesse livro. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que foi esse processo, né? Enfim, a parceria de vocês, como que a coisa foi se estruturando e de que forma que vocês chegaram à ideia de desenvolver esses trabalhos juntos, né? E esse livro especificamente. Ok. Então, como você disse, na linha onde nós trabalhamos hoje, ela tem uma história de participação de outros membros, né, outros colegas, inclusive o Daniel, que antecedeu a tua presença, né? E a dinâmica do seminário, como a gente ainda conserva até hoje, é de ter temas, né, temas geradores a partir dos quais a gente desenvolvia o seminário e organizava e planejava as publicações. Então, nós tivemos temas como a matéria, temas como a realidade, temas como história, né? E que produziram também, resultaram também em livros. E a parceria, ela vinha da própria dinâmica de estar trabalhando junto, de dar aulas sobre isso, e de explorar autores diferentes e que iam resultando em textos, artigos, e que, num dado momento, a gente entendeu que seria produtivo transformar isso em ensaios, né? E esse último, ele seguiu essa mesma lógica então a concepção dele, o miolo, né, o recheio dele é de trazer textos que foram abordados em sala de aula a partir de autores como Kant, Freud e Darwin, né? Por isso eles figuram no subtítulo do livro. E a concepção de história, então, amarrada entre esses autores. E ele já é o terceiro formato, né? A terceira opção nossa, e ele aparece no gênero ensaio, né? Por que a gente fez essa opção por ensaio? Porque como o tema durava, né, sei lá, 1 ano, 2, às vezes, havia muito material, né, muita leitura, muita pesquisa e tal. E para que isso não resultasse, por exemplo, em calhamaços, né, em textos extensos, detalhistas, essas coisas, a gente começou a pensar nisso, né? Ensaios, que seriam textos de tamanho mediano, né? Esse último texto tem 190 páginas, então seriam textos concisos, né? Os capítulos mais ao molde de artigos, onde os autores são explorados, vamos dizer, nas suas ideias nucleares, né? E a partir daí, então, o leitor tem uma bibliografia, tem uma sugestão que permite avançar, né, nesses autores e no tema. E como é que vocês trabalharam juntos? Porque é um exercício que demanda uma certa cumplicidade, enfim, algum grau de harmonização, né, de pessoas diferentes, que talvez até trabalhem de modo diferente. Como que foi isso? Eu acho que isso sempre foi uma característica do seminário, né, da linha de pesquisa e do seminário. Haja vista que nós conseguimos reproduzir o mesmo ambiente com pessoas diferentes nos dias de hoje, né, eu e você. E é surpreendente mesmo isso, porque
Inclusive o trabalho não se limita às pessoas da linha, né? Os professores da casa. O ensaio anterior tem a participação efetiva da Josiane Bock, que de outra universidade que colaborou também, né? Ontologia Sem Espelhos. Isso, na ontologia, que depois foi traduzido em Paris e tal. E dessa forma, como colaborador externo. Né? Nós temos o modelo que você também participa hoje, que é de visitas, né? De pessoas que passam pelo seminário, que estão aqui em Curitiba. Né? Então tem sempre essa dinâmica, onde as particularidades de cada um acabam sendo assimiladas positivamente, né? Em lugar de acabar constituindo obstáculos para o trabalho. Né? Eu acho que realmente as pessoas às vezes estranham isso, como é que resulta em tantos produtos assim, né? O que exigiria um trabalho muito profissional. Na verdade, ele é intuitivo, né? É um trabalho que já está acontecendo com a gente, né? Estamos organizando publicações futuras e você percebe que é intuitivo, porque é o próprio trabalho que permite isso e acaba resultando nesses produtos. E do ponto de vista assim não apenas da temática, mas da escrita, como um exercício desse estilo. Isso seria um grande empecilho, né, para trabalhar juntos, uma vez que fazer a 4 mãos, 6 mãos, isso exigiria, sei lá, um trabalho sistemático, né, um tempo, um lugar para isso. Mas a gente resolve isso tranquilamente, que é, mais uma vez, sendo intuitivo, quer dizer, o texto circula. Né? Alguém começa a fazer, faz lá um textão, manda para o outro reescreve, até que ele vai, nessas sucessivas revisões, mesmo de longe, o texto acaba ficando mais ou menos homogêneo. Na verdade, eu já ouvi comentários de pessoas que leram o ensaio que dizem assim, conhecendo os autores, dá para saber quem escreveu, quem contribuiu mais para cada parte, né? Onde tem mais a mão de cada um. Né? Então isso realmente passa. Mas essa circulação do texto, onde todos podem ler e reescrever, acaba homogeneizando o vocabulário, os argumentos, os exemplos, coisas assim, que dão o formato, vamos dizer assim, de um ensaio minimamente homogêneo. Mas a gente sabe que não é. Né? Enfim, quais seriam as principais conclusões assim, do livro, a partir da pesquisa, né? Quais os principais resultados assim, que vocês obtiveram em poucas palavras? Você diz dessa última apresentação? Bom, o resultado midiático, assim, de divulgação está sendo bom. Ele tem 10, 15 dias, nem isso, de publicação. E já tive na Unicamp, tive na UFSCar, agora vou fazer uma viagem e vou levá-lo também. Então, tem sido bem recebido, eu tenho encontrado pessoas que, por conta de Facebook, essas coisas, me parece que está sendo uma repercussão maior do que das vezes anteriores. Né? Então, eu fico feliz com isso, eu não tenho nenhuma estratégia para isso, mas me parece interessante. Talvez o próprio tema, né? A questão da história, como se portar, como ser sujeito, né? Talvez seja uma carência contemporânea. Então, você falou do tema, né? Como que você caracterizaria também, assim, de modo sintético, obviamente, né, pela situação aqui, a posição de cada um desses autores frente à história? Assim, o que caracterizaria mais fortemente a posição de um Kant, de um Freud, de um Darwin frente à história? Isso, assim, em uma palavra, né, o que não é fácil resumir, mas me parece que, do ponto de vista de Kant, o otimismo. Né, pensar a história com relativo otimismo. Do Freud, não sou totalmente solidário a isso, inclusive digo no texto, né, mas me parece um certo pessimismo, pelo menos quanto aos resultados. Né? E no Darwin, justamente uma anulação dessas coisas. Quer dizer, o que resgata um autor que não é exatamente contemporâneo, mas que lido hoje, né, com os instrumentos teóricos que a gente tem hoje para compreendê-lo, permite
pensar a história, um sujeito da história desprovido dessas categorias de otimismo ou pessimismo. Me parece que, a partir do pensamento de Darwin, a gente pode pensar uma possibilidade de se comportar de uma maneira contingente, um enfrentamento momentâneo, quer dizer, um enfrentamento dos fatos na medida em que eles aparecem, né? Um devir contingente que exige, me parece que até mais do que no passado, né? Uma perspectiva de um sujeito que tem uma missão de se conduzir para o progresso ou de evitar o declínio, né? De se safar, vamos dizer assim, ou de lidar com essas situações pré-determinadas, finalistas, né? Me parece que a demanda que o Darwin nos socorre, teoricamente, é justamente a demanda de saber o que fazer, estar preparado para viver a contingência dos fatos, né? Me parece que é muito contemporâneo. Sim. Né? Parece que, inclusive, a nossa época contemporânea compreende melhor Darwin desse ponto de vista, né? Eu acho que hoje, ao histórico da compreensão dele. Isso, acho que vivemos um momento privilegiado para compreendê-lo, inclusive a gente tem insistido muito nisso, né, no seminário, porque antes, né, vamos dizer, na sua origem, no seu terreno de emergência, o Darwin ainda era muito visto sob essas categorias finalistas, né, o que de certa forma fazia do pensamento dele alguma coisa colateral aos enquadres modernos. Nós estávamos falando então do conceito de história, né, dos três autores abordados aqui, e você estava falando da peculiaridade do Darwin, né, de ser uma história mais contingente, menos sujeita, vamos dizer assim, a uma teleologia ou mesmo a ideia de uma freudiana, por exemplo, assim, de uma entropia, né, em relação ao próprio processo. Não há um finalismo nessa história darwiniana. Sim. Como eu dizia, o que nos ajuda a atualizar a leitura dele, e quem nos ajudou muito, foi Canguilhem, na medida em que ele concebe que a evolução vamos dizer isso, ele aparece, vamos dizer, com sua contribuição teórica a partir dos anos 40, depois 60 ele aparece com toda a força, publicando sua tese doutoral e tal, onde justamente a ideia de emergência, né, da vida como uma emergência e uma variação que não quer dizer, que tem o seu fundamento, mas que não tem um plano, né? Como o François Jacob vai dizer, o código genético é um roteiro sem autor, né? Quer dizer, há um roteiro, há uma matéria-prima da qual a natureza é feita, da qual pode-se pensar que a história seja feita, mas não há um roteiro para a articulação desses fatos e para a emergência de novos fatos. E nesse sentido, muito menos um lugar a se chegar, uma expectativa que nos oriente, né? E que crie expectativas mesmo, né? Que nos dê essas expectativas e que constitua o sujeito dessa forma. Então, essa visão que o Darwin traz, a gente chama no livro de uma visão mais econômica, né? Um ponto de vista mais econômico. Por quê? Não porque ele seja mais rico ou mais pobre do que os anteriores, não é isso. É que quando você tem o ponto de vista da história moderno, você tem, vamos dizer, custos metafísicos, que o próprio Kant, por exemplo, admitia, que é a expectativa de um progresso, de uma tendência para o melhor, portanto para o progresso, que não pode ser demonstrada, que é, vamos dizer, que consiste, que se apoia numa ideia da razão, né? Numa ideia metafísica da razão. Portanto, há aí, vamos dizer, um tipo de compromisso teórico, né? Você tem que adotar, vamos
ser solidário a uma tese como essa, para poder participar desse enquadramento, vamos dizer, progressista da história. Assim como Freud, você tem que pensar que as mazelas da vida constituem estão na ordem da produção de um mal-estar que, de certa forma, nos indicam o futuro da humanidade como um lugar, né, o palco de uma sociedade neurótica, né, passivo de uma doença nervosa moderna, por exemplo, né, que igualmente não é algo que possa ser empiricamente demonstrado. Então, há um custo teórico, tanto no progresso como no declínio, que a gente acha que não é necessário pagar, né? A gente saiu, vamos dizer, dessa chantagem kantiana, que dizia que a história não podia ser pensada se não fosse nesse enquadramento. Então a gente renuncia a isso e diz, não, em Darwin nós temos um autor de peso que permite pensar, então, um código genético, por exemplo, que veio depois dele, permite pensar uma matéria-prima que vai dar subsídio para a bricolagem da natureza, né? Que de qualquer forma tem um processo causal em torno, só que sem autor, né? Isso, tem um processo. Não é uma simples repetição e nem um simples fonte de bolhas que vão acontecendo aleatoriamente. Quer dizer, tem um processo sendo levado em conta, que é possível ser reconhecido, mas que está muito mais no encargo dos homens participarem dele, né? Não a maneira de uma ideia transcendental, por exemplo, que nos indica um lugar de viver como uma república, que almejemos uma república, né? Ou uma sociedade neurótica a ser evitada, mas uma possibilidade aberta de construção de um acordo entre as pessoas que ainda não está feito, né? E que não sabemos qual será, né? Então, eu acho que isso simplificou o ponto de vista histórico, mas complexificou o compromisso. Os resultados, por exemplo. E os compromissos das pessoas com a história. Né? Legal. E do ponto de vista enfim, agora você está indo para a França, você vai trabalhar esse livro lá, vai apresentá-lo? Não, na verdade, nessa viagem eu vou para o País Basco, depois para a Espanha e volto para Portugal. A França era um plano que existia, mas que foi abandonado circunstancialmente. A França foi no primeiro semestre, quando eu fiz lá o lançamento da tradução do segundo ensaio. Né? Talvez até o ano que vem, no primeiro semestre, eu devo ir para lá e aí talvez apresente lá também o pêndulo. Mas dessa vez vão ser um circuito de eventos que a gente organiza, um grupo internacional, que se apresenta em diversos países, uma vez a cada ano. E dessa vez vai ser em São Sebastião, que é... Vocês já estiveram no Chile? Sim, no Chile, na França, agora em São Sebastião, e o ano que vem vai ser aqui no Brasil. E depois de lá a gente vai fazer alguns encontros também em Universidade de Rioja, depois Saragoça, depois Coimbra, depois Évora. E a ideia é que, na minha participação, eu faça referências ao livro, né? Aos capítulos, assim, né? Ao tema e aos capítulos, abordar, então, a noção de história a partir desses autores aí. Não é exatamente lançamentos, até porque eu não tenho uma tradução para o espanhol, por exemplo, para apresentar lá, né? Como opção, a não ser em Portugal, né? Mas é uma ideia de estar levando conteúdo do livro, compartilhando lá com os colegas desse grupo. Né? Bacana. E como que as pessoas fazem para encontrar o livro? Digamos assim, as pessoas que estão nos assistindo, como que elas fazem? Bom, essa editora, que a gente já tem uma história de publicação com ela, que é aqui de Curitiba, inclusive ela que publica a coleção Psicanálise em Perspectiva, que envolve e vem envolvendo já em 7 volumes todos os colegas da área, né, de todas as universidades brasileiras e alguns até estrangeiros. Ela é uma editora que está bem
disponibilizado em termos de mercado, assim, eles têm um site muito bem feito, onde você tem a possibilidade, então, de adquirir pelo site tanto o livro impresso como o e-book. Eles já são editados em e-book também, onde o processo é muito mais rápido, né? Então, o procedimento é muito simples, é editora CRV, aí indo lá, digita o meu nome, o Daniel, ou o título do livro, e você vai ter logo ali a possibilidade de... E recebe o livro em casa? recebe em casa ou já baixa, se for o e-book. Se for Né? Ele está na Amazon. Maravilha. Então tá certo, Francisco. Obrigado e sucesso com o livro, né? Eu que agradeço. Pêndulo de Epicuro. Eu que agradeço. E ao Daniel também, né? No momento que ele assistiu a entrevista. Parabéns também, né, pela publicação. E estamos, a partir de agora, na expectativa de novas obras que virão. E que espero que a nossa parceria também venha Frutifique. frutificar. Muito obrigado. Obrigado a você. Até mais.